Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Muito feliz mais uma semana trazendo conteúdos maravilhosos de super relevância de saúde e bem-estar para você. Nosso tema é sobre mama, sangramento uterino anormal, também trazendo aí, destacando a campanha Outubro Rosa, que é promovido pela Organização Mundial da Saúde. E a minha convidada é a doutora Raíssa Diório. Ela é ginecologista e obstetrícia, especialista em endometriose. Então, vamos dar as boas-vindas. Boa Oi, noite, doutora, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Ó, tá escutando meus cachorros latirem? Sim, eles querem conversar também, eles querem falar na live. Quero participar. Olha para você ver como tá atrapalhando. Vergonha. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas tá bom. Vamos lá, doutora, vamos falar um pouquinho, né? É assim, para a gente começar os dois temas que nós vamos abordar, Sim. vamos falar um pouquinho sobre a campanha Outubro Rosa, esse movimento, né, que anualmente toda a área médica, todos nós, assim, comunicadores, trazemos, assim, destaque para poder trazer essa conscientização às pessoas, às mulheres principalmente. Esse é um mês muito importante, né, o mês de outubro, Outubro Rosa, é o mês de prevenção do câncer de mama, que é uma patologia que acomete bastante as mulheres, é um dos principais tipos de câncer que causa uma péssima qualidade de vida para a mulher, né, e também uma alta mortalidade, não só no Brasil, como no mundo, né. Então, o diagnóstico precoce, na maioria dos casos, muitas vezes salva a vida da paciente, né, e é importante estar fazendo esse rastreio, não só anualmente, mas também aquelas pacientes, muitas pacientes apresentam alguns fatores de riscos que são necessários a gente estar atento com essas pacientes e também algumas pacientes fazendo esse rastreio precocemente antes da idade preconizada, de acordo com alguns fatores genéticos, de acordo com algumas comorbidades. Então, isso é muito importante. A saúde da mulher em si é muito importante, né? Sim. Estar sempre fazendo os exames de rotina, porque são patologias que as pessoas ainda têm um pouco de medo de falar de câncer, né? Mas são patologias que, quando diagnosticadas precocemente, elas têm tratamento e a maioria das vezes cura. Então, é importante a gente não deixar passar despercebido, né, essas campanhas e dar uma ênfase importante nelas. Sim. E quais são as maiores causas do câncer de mama? Então, o câncer de mama, aparentemente, ele não tem uma causa definida, né? O câncer é caracterizado por uma multiplicação celular, que ela acontece por causa de diversos fatores. No caso do câncer de mama, existem alguns fatores de riscos que podem facilitar o desenvolvimento da doença. Quais são eles? Aquela paciente que tem a menarca, que é a primeira menstruação muito precoce, ou aquela paciente que entra na menopausa muito tardia. Mulheres que gestam acima de 30 anos, são fatores de risco para desenvolvimento de câncer de mama. E também mulheres obesas e com uma alimentação não muito adequada, e também aquelas mulheres que têm o costume de consumir excessivamente o uso de bebidas alcoólicas. O que causa a prevenção, além desses fatores, né? Antes da gente falar da prevenção também, a gente não pode deixar de falar da parte genética, que de 5 a 10% das mulheres apresentam fatores genéticos que estão envolvidos no câncer de mama. Na prevenção, é muito importante a gente estimular sempre as mulheres a realizar atividade física, controle do peso, gestações antes dos 30 anos e também a amamentação são fatores de prevenção no câncer de mama. Muito bom. E existem sintomas que a mulher já pode acabar tendo, assim, para falar, não, com certeza pode ser câncer de mama ou não? Sim. Na maioria dos casos não tem sintomas, né? Quando a gente faz a mamografia é um exame feito para um diagnóstico precoce de lesões menores que 1 centímetro. Mas quando essas lesões são maiores que 1 centímetro, elas podem apresentar alguns sintomas que a paciente pode ver ao se tocar ou fazer o exame físico. Sintomas como a pele vermelha, retração do mamilo, saída de secreção no mamilo, ou secreção clara, ou secreção tipo água de rocha, meio
meio acastanhada, então são secreções que a gente tem que ficar mais atenta quando esses sintomas estão presentes. Às vezes nódulos embaixo da axila ou na região do pescoço ou das clavículas, também é importante a gente estar avaliando. A maioria é claro que esses sintomas estão presentes quando a doença está num estágio mais avançado. Nos estágios mais iniciais, geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico através da mamografia, com as lesões que são menores que 1 centímetro, que são diagnosticadas através dos exames de imagem. Tá. E falando sobre diagnóstico, é somente a mamografia ou existem outros tipos de exames para poder chegar a um diagnóstico final? Então, o diagnóstico, na verdade, a mamografia, ela é um exame de rastreio, né? Ela não é um exame diagnóstico. O diagnóstico mesmo é feito com a biópsia da lesão, né? Então, você realiza a mamografia. Hoje a gente tem alguns parâmetros na classificação dessas pacientes na realização da mamografia. E após a realização da mamografia, a gente tem uma classificação dessa mamografia que vai desde 1 até estágio 5, e acima dos estágios 4 e 5 são lesões sugestivas, né, de lesões malignas e que precisam ser investigadas. Então, a partir dessa classificação da mamografia, nós vamos encaminhar essa paciente para fazer uma biópsia, uma direcionada, né, ou guiada, e através dessa biópsia, nós analisaremos o anátomo patológico dessa lesão, que vai dar o diagnóstico para a gente, confirmando a doença, entendeu? Então, o diagnóstico, na verdade, é feito através do histopatológico. A mamografia é um exame de rastreio. Hoje em dia, a gente realiza mamografia, existe uma briga, né, entre as escolas aqui no Brasil, tanto como o INCA, como o Ministério da Saúde, porque o INCA, ele orienta que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos até os 69 anos, com um intervalo de 2 anos, e o Ministério da Saúde também. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, eles orientam que a mamografia seja feita a partir de 40 anos, anualmente. Por que o INCA e o Ministério da Saúde preferem que a mamografia seja feita acima dos 50 anos? Porque eles alegam que abaixo dessa idade, a paciente, na maioria das vezes, ainda tem muito tecido glandular, então é difícil a mamografia detectar alguma lesão. Mas é controverso, né, entre as escolas, e a gente tem que avaliar o bom senso do médico e também avaliar as características da paciente, se ela tem fatores de risco, na hora de pedir o exame. Eu, geralmente, costumo seguir a Sociedade Brasileira de Mastologia, e no meu consultório costumo pedir a mamografia acima dos 40 anos. Não é estudo, né, doutora? Porque às vezes até antes de 40 anos, se tiver genético, alguma coisa, né? Sim, exatamente. Em pacientes que têm história de parentes de primeiro grau, mãe, tia ou irmãs que tenham tido câncer de mama, o rastreio é feito mais precoce ainda, a partir dos 35 anos. E outra coisa, são 2 perguntas agora, tipo assim, mito ou verdade? É verdade que a reposição hormonal potencializa o câncer? É verdade. Também, e aí você explica um pouquinho, e também o anticoncepcional? É verdade. O que acontece? A reposição, nos pacientes alguns pacientes que desenvolvem câncer de mama, eles têm câncer de mama devido a fatores genéticos, que sofrem mutação e são cânceres, né, são células que dependem do estrogênio. Então, por isso que não é possível fazer reposição hormonal nessas pacientes. Hoje em dia, a reposição hormonal, ela já é comprovado que ela é benéfica na maioria dos pacientes. Porém, em pacientes que têm história de pacientes de primeiro grau, mãe, tia ou irmão, que tenha tido câncer, não é possível fazer reposição hormonal por causa do risco do estímulo dessas células. E o anticoncepcional também? O anticoncepcional também, porque de uma certa forma ele é hormônio também, né? Tem estrogênio, tem progesterona, então entra no mesmo caso da reposição. E sobre os tratamentos, o que temos hoje? O tratamento do câncer de mama, ele basicamente, na maioria dos casos, depende do estágio, né, do estágio clínico, né? Ele pode ser desde um tratamento cirúrgico, isolado, como um tratamento cirúrgico associado à quimioterapia e à radioterapia. Então, ou apenas o uso de medicações
orais. Então, o tratamento ele vai ser individualizado para cada paciente de acordo com o estadiamento. Então, o que é o estadiamento? O estadiamento é um score que a gente faz da doença quando ela é diagnosticada. Então, você vai avaliar o tamanho da lesão, se ela tem invasão, até que determinado tamanho que essa lesão se ela está invadindo algum órgão, se tem metástase, se não tem. Então, o tratamento ele vai ser baseado nessa classificação. Então. Tá. E agora, eu acho que sobre o câncer de mama a gente já deu uma boa geral aqui para as pessoas, né, entenderem e ficar o alerta, né, doutora? Isso, com certeza. Vamos agora para o assunto sobre o sangramento uterino anormal. Do que se trata isso? Então, o sangramento uterino anormal é um fluxo sanguíneo uterino aumentado que pode acontecer tanto no período menstrual como fora do período menstrual. Então, e ele pode ser causado por diversas situações, diversas patologias. Pode ser causado por pólipos, pode ser causado por miomas, pode ser causado por adenomiose, pode ser causado por alterações metabólicas, como alterações de prolactina, que é um hormônio hipotalâmico, como alterações da glândula tireoide. Então, é um assunto que acomete muito as mulheres, entendeu? E é uma procura alta no consultório. E além outros estados também podem causar essa alteração, né? Como o excesso de peso ou a diminuição da gordura corporal em grande quantidade. Então, por exemplo, a mulher está ali no seu ciclo menstrual. Como que ela pode, como que funciona? Como que ela pode reconhecer que ali está excessivo aquele sangue? Que possa ser algo muito grave além da menstruação? O fluxo sanguíneo, ele fica aumentado. Você pode observar isso durante o período menstrual através do número das trocas de absorvente. Quando você começar a notar que as trocas de absorvente estão sendo excessivas diariamente, com o aumento do número dos dias e também aqueles sangramentos irregulares que pode acontecer mais de uma vez no mês. Às vezes a paciente menstrua, passa 15 dias, menstrua novamente. Então, são todas essas situações podem causar esse tipo de alteração e também infecções do colo do útero, também pode dar sangramento e também tem que ser avaliado para ver se não tem nenhuma infecção importante. Nossa, que interessante. E uma curiosidade minha, quando a mulher tem aqueles coágulos durante a menstruação, isso pode ser sinal de que algo ruim está acontecendo ali dentro? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender da quantidade e do volume daquele sangramento, entendeu? Porque a menstruação em si é a descamação do endométrio. Então, querendo ou não, você vai ter a saída de um material mais amorfo, um sangue mais escuro, coagulado, né? Aí a gente tem que avaliar a quantidade desse sangramento, né? Geralmente, um fluxo menstrual normal de 3 a 5 dias, né? Um pouco mais volumoso nos primeiros 2 dias, com um volume de sangue menor, né, nos últimos dias. Então, você vai ter que quantificar esse volume de acordo com as trocas de absorvente. E, no caso, quando o sangramento é intenso, as próprias pacientes, elas começam a apresentar sintomas, né, às vezes quadros de anemia, de tontura, de taquicardia. Então, geralmente, o excesso da perda de sangue vem acompanhado de outros sintomas quando ele é em grande quantidade. Ah, entendi. Então, a pessoa ela vai perceber que ela não está bem, ela vai precisar buscar um especialista, né? Porque acompanha os sintomas. Geralmente, jovens têm muito essas coisas de microcisto, policisto. Isso também pode causar o sangramento? O ovário policístico, na verdade, que você questionou aí na população jovem, ele é uma condição de anovulação crônica. Então, é uma situação no qual as pacientes costumam ficar longos tempos de amenorreia e quando elas menstruam em grande quantidade e excessivamente. São situações que podem apresentar, sim, sangramentos uterinos volumosos. Por quê? Porque, na verdade, essas pacientes elas ficam 2, 3 meses sem menstruar, porque o ovário não funciona adequadamente. Ele tenta, durante todo aquele mês, liberar um óvulo e ele não consegue por causa da resistência insulínica.